Nossas saudações a todos os irmãos e irmãs. Com a permissão do plano espiritual, vamos iniciar mais uma explanação doutrinária e, seguindo as recomendações e orientações da saúde, nossa explanação doutrinária está sendo efetuada apenas pela internet, não presencial, devido à pandemia que assola o nosso planeta. O assunto que nós escolhemos para expor na tarde de hoje é sobre a nossa forma de pensamento. Para os materialistas, o pensamento é uma reação química do cérebro. Para nós espíritas, trazemos a visão do pensamento como uma força criadora. Através do pensamento, podemos atrair motivos de alegria ou sofrimento. Podemos nos unir a Deus ou nos distanciarmos dele. Por isso, o estudo do pensamento é de enorme importância para a nossa evolução moral. Entender o quanto o pensamento pode influenciar na vida material e espiritual pode nos ajudar a controlar e vigiar sobre o que andamos pensando. Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, faz a seguinte pergunta aos espíritos: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E os espíritos respondem: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Kardec, ainda na pergunta 460, questiona os espíritos: temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? E os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios? Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos pensamentos, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Nós, espíritos encarnados, estamos em constante contato com o mundo espiritual, através dos nossos pensamentos, que irão alternar o nosso campo vibracional, conforme mais ou menos elevados sejam esses pensamentos. Quantas vezes a gente vê um filme de terror e nos sentimos perturbados por um tempo após assisti-los? Quantas vezes, em momentos onde a raiva nos domina, sentimos dores de cabeça forte ou temos mudança súbita de pressão? Ao contrário, quando viemos de uma palestra espírita, ouvindo mensagens de bem, ou vemos um filme inspirador, ou temos uma conversa sublime, nossa mente relaxa, sentindo torpores de alegria. Ficamos mais leves. São as consequências diretas de nossos bons pensamentos. Sim, meus irmãos, o pensamento tem consequências físicas e espirituais diretas sobre nós. Através deles, estamos em constante troca energética com o mundo material e com o mundo espiritual. A mente é a usina geradora da vontade do espírito. Por seu intermédio, o espírito produz uma força inteligente que podemos chamar de ideia e ganha forma e direção através do pensamento. Quem pensa é o espírito. O cérebro é apenas um instrumento. Os pensamentos são materializados no mundo espiritual como elementos do corpo mental. Os nossos sentimentos é que irão dar as propriedades a estes pensamentos, e a nossa vontade irá dar a direção e a destinação deles. Pensamentos de amor terão uma coloração e vibração diferente do pensamento do ódio. Os nossos pensamentos formam um envelope energético em torno de nós
causando agradáveis ou desagradáveis sensações, dependendo do teor desses pensamentos. Mesmo que estamos direcionando pensamentos para os outros, o primeiro a receber é o próprio emissor. Se estivermos pensando mal do nosso próximo, querendo o seu mal, é como se tomássemos veneno e quiséssemos que o outro morresse. Através dos bons pensamentos, nós vamos nos conectar com bons espíritos. Ouvimos através de intuições seus concursos em prol da nossa evolução. Mas através do pensamento invigilante e desequilibrado, a gente passa a ser influenciado por maus espíritos, espíritos esses não elevados, que se comprazem com o mal e com a propagação destes maus pensamentos. Por isso, a importância de vigiar os pensamentos a fim de evitar a influenciação negativa de espíritos infelizes. As vibrações do nosso pensamento se unem a vibrações de igual valor moral. Por isso, o dever do espírita é manter os pensamentos com foco no bem e na evolução moral. Sintonizar com a espiritualidade é como um rádio ligado em uma estação. Qualquer distúrbio no aparelho sintonizador nos faz perder o sinal da estação desejada. Se mudarmos a sintonia de pensamento, nós estaremos nos conectando com sintonias análogas a estas. Por isso, se pensarmos no mal, nos ligarmos ao mal. Se pensarmos no bem, vamos nos ligar ao bem. O que pensamos durante o dia será fruto de nossos atos durante o momento do sono. Assim, ao mentalizarmos coisas boas, ouvirmos boa música, termos conversas sadias, astral positivo, iremos durante o sono encontrar com espíritos encarnados ou desencarnados que estejam na mesma sintonia. Ao contrário, se mentalizarmos pensamentos viciosos, como a maledicência, o ódio, a ira, as injúrias, o negativismo e outros tantos mais pensamentos ruins, além de reverter para nós mesmos a energia destes pensamentos, iremos nos encontrar no momento do sono com outros espíritos encarnados e desencarnados que estarão nessa mesma frequência. É através de nossos pensamentos que iremos atrair espíritos elevados ou obsessores. No mundo espiritual, existem falanges de espíritos que pretendem fazer o mal, muitas vezes apenas pelo prazer de praticar tal ato. A válvula de escape que eles precisam são os nossos pensamentos. Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, psicografado por Divaldo Pereira Franco, descreve que, abre aspas, muitas vezes enfrentarás campos psíquicos minados por cargas viciadas e perigosas, imantadas por seres espirituais perversos e doentios, que se utilizam de outras pessoas para te alcançar e prejudicar. Somente poderá conduzir-te nessas batalhas com os recursos morais que provêm das tuas energias psíquicas. Como não tem outros recursos, será através das tuas vigorosas emissões vibratórias que a eles escaparás. Com essa explicação, Joana de Ângeles nos alerta que nós só iremos combater os seres espirituais ruins e não nos deixarmos abater por eles através dos bons pensamentos. O Livro dos Espíritos, na pergunta 461, nos traz o seguinte questionamento: como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? E os Espíritos respondem: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grandes interesses para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não saberdes. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior.
Geralmente no dia a dia, ficamos em dúvida qual a melhor decisão a tomar. Neste caso, devemos escolher sempre a primeira opção, pois geralmente este é o nosso pensamento. A segunda opção é que provavelmente está sendo sugerido por espíritos inferiores. Hoje nós temos todo tipo de informação que precisamos, seja por livros, internet, televisão. Podemos literalmente conhecer o mundo sem sair do lugar. Vamos usar essas informações para um aprendizado e conhecimento que venha a engrandecer nosso ser. Por exemplo, todos nós entendemos a situação de crise que o planeta está vivendo, ainda mais agora, nesta pandemia. Mas não devemos alimentar este momento com pensamentos negativos. A gama de pensamentos ruins que diariamente milhões de pessoas trazem é tão grande que alimenta todos os espíritos inferiores em sua prática do mal. Agora vamos imaginar o contrário. Milhares de pessoas com pensamentos voltados a Jesus e a cura desta pandemia, com foco pensando num futuro melhor. Com certeza, serão os amigos espirituais de luz e angelicais que irão utilizar esses pensamentos em prol do trabalho do bem. Vejam então quanto é importante o estado de vigília, pois podemos nos enganar uns aos outros no mundo material, mas não podemos enganar as entidades do mundo espiritual. A força do pensamento é de vital importância para o nosso dia a dia, pois podemos ser felizes ou infelizes, alegres ou tristes, vencer obstáculos ou ser derrotado por eles, obter grandes realizações ou cair em profunda depressão. Devemos ter em mente que a comunicação interespiritual é controlada pelo grau de sintonia mental, ou seja, a nossa atitude mental é que faz a diferença. Um exemplo é que devemos ter extremo cuidado com a inércia, principalmente agora, nesta hora que estamos em nossos lares, porque a inércia fortalece os maus pensamentos. Quando estamos sem uma determinada atividade, a mente cria indagações e pensamentos diversos, que na maioria das vezes não nos levará a nada, e que conforme o tipo de sintonia, poderá trazer vários problemas psíquicos, que poderão prejudicar nosso emocional, nossa família, no meio social. Alguns estudos revelam que temos em média 50 mil pensamentos por dia. O terapeuta transpessoal Tadashi Kadamoto, em seu livro Ninguém Tropeça em Montanha, comenta sobre uma pesquisa feita nos Estados Unidos sobre o tema e revela dados importantes sobre essa pesquisa. 40% das nossas preocupações dizem respeito a fatos que jamais acontecerão. 30% relacionam-se com coisas que já aconteceram. 12% referem-se às questões de saúde. 10% são sobre assuntos insignificantes. E apenas 8% das preocupações é que tem a base real. Estes dados são realmente impressionantes. Afinal, consta que de 50 mil pensamentos diários, apenas 8% são relevantes. Por isso, devemos utilizar melhor nossa maneira de pensar, para que possamos aproveitar nossos pensamentos de uma forma mais útil e prazerosa para nós e para todos aqueles que nos cercam. Grandes cientistas usaram seus pensamentos em prol da humanidade. Graças à forma de seus pensamentos, chegamos ao progresso atual. E como se dá a forma de pensamento? Considerando que toda e qualquer ação e todo e qualquer pensamento fica registrado na memória do espírito, pode-se caracterizar as formas pensamentos como concretizações de bons e maus pensamentos. A forma pensamento
pode ser depositada em um indivíduo ou um objeto. Vejamos o caso da forma de pensamento em um indivíduo. Um exemplo, se eu sinto inveja de um colega de trabalho por ele ser mais solicitado e admirado que eu, a minha inveja vai criar uma forma de pensamento podendo causar prejuízos psíquicos e até físicos a este colega. No caso da forma de pensamento em um objeto, é quando, vamos citar, por exemplo, um indivíduo invejar a casa de um amigo. Esse indivíduo estará mandando inconscientemente formas de pensamento negativas para lá, gerando diversos males ao ambiente e, consequentemente, às pessoas que nela habitam. Essa é a explicação do famoso mal-olhado, que nada mais é do que o pensamento negativo emanado de alguém. Também fatos e acontecimentos podem gerar forma de pensamento, como no caso de uma guerra, em que muito sangue foi derramado e muitos espíritos sofreram atrozmente e desencarnaram. Tudo isso pode ocasionar uma grande mancha escura na região onde a guerra se sucedeu, com grande aglomerado de formas de pensamento negativa, gerando não só perturbações de ordem psíquica nos moradores daquela região, como também desequilíbrios físicos relacionados à força da natureza, em função da grande quantidade de energia negativa. Mas se as formas de pensamentos não se resumem apenas nos sentimentos baixos, podem também ser originadas de sentimentos bons, de amor, de admiração. Por exemplo, uma mãe ama profundamente e incondicionalmente seus filhos. Ao assistir ao progresso dos mesmos, se enche de alegria e envia forma de pensamento benéfica para eles. Por isso é sempre bom pedir em nossas orações ajuda àqueles que mesmo sem querer exercem esse prejuízo aos outros, e pedir também que nossa casa, assim como nós mesmos, possamos ser limpos pelos espíritos amigos de quaisquer formas de pensamentos negativos que possam ter sido depositados em nós, na nossa casa, na nossa família. Meus irmãos, é muito importante para que trabalhemos nosso inconsciente, tirando de lá todas as mazelas que nos pertencem, que vieram como vibração ou energia de outras mentes. E como podem ser vistas algumas formas simbólicas do pensamento? Algumas formas simbólicas do pensamento são representadas graficamente pelos sentimentos que originam. Por exemplo, a ambição produz formas retorcidas, como garras de um falcão, como que dispostas a aprender o cobiçado objeto. O pensamento preocupado com a solução de um problema irá produzir filamentos espirituais. Os sentimentos endereçados a outrem, sejam de ódio ou de afeição, originam formas de pensamentos semelhantes aos projéteis de um revólver. A cólera, por exemplo, assemelha-se ao zigue-zague de um raio. O medo provoca jatos de substâncias pardacentas, iguais a salpicos de lama. Assim, meus irmãos, não devemos esquecer que a melhor forma de nos manter em sintonia com a espiritualidade maior é através da prece, da reforma íntima, da prática da caridade, pois assim estaremos criando sempre bons pensamentos. Que nossos pensamentos sejam a transmissão de nosso ideal de evolução e de amor. Busquemos, pois, vigiar nossos pensamentos para que sejamos sempre fonte inspiradora de energia divina, que há de elevar a humanidade no reino de paz e de amor que Jesus nos promete. Somos responsáveis pelo que projetamos no campo mental. Por isso, orai e vigiai. Muita paz e saúde para todos nós. Agora, vamos fazer uma prece de encerramento, elevando o nosso pensamento a Deus,
nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre e amigo, a espiritualidade benfeitora e agradecer a oportunidade desta reencarnação, pois sabemos que no plano espiritual há milhões de espíritos querendo reencarnar e foi a nós dado essa oportunidade de reencarnação. Agradecemos pela nossa saúde, pela nossa família e pedimos a Jesus, a espiritualidade benfeitora e a Deus que ampare e proteja a todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Assim seja.